O livro das Red Flags. Os 30 comportamentos femininos que podem arruinar a vida do homem moderno. Tiago S. Esta é uma análise literária e não um audiobook da obra. Pode conter ilações ou exemplificações com quaisquer aspectos atuais da sociedade, mas em hipótese alguma dispensa a necessidade da leitura do livro no seu todo, e nem ainda representa ou traduz as opiniões e pontos de vista do autor. Nesta obra, Tiago S. busca tratar aspectos do comportamento amoroso feminino que denunciam vícios de conduta prejudiciais ao homem que intenciona um relacionamento saudável e estável ao lado de uma mulher. Esse conjunto de sinais, ele dá o nome de red flags, ou bandeiras vermelhas, que em certa medida também compõe o cardápio de hábitos nocivos do comportamento masculino, mas contudo, dado o contexto misândrico e feminista da atual sociedade, o recorte dessa análise, como a do próprio livro, se restringe ao universo feminino, no que tange as suas diatribes que arruinam a vida dos homens. Mas contudo, o autor é claro. Ele diz que listar os sinais de mau caráter ou más pretensões das mulheres sem valor não significa que, depois de conhecer essas bandeiras, o homem irá permanecer de olhos abertos. Às vezes, o homem desperto volta a dormir e a desejar novamente o sonho doce, mas irreal, da vida na Matrix, aonde ele era enganado, mas desfrutava de algumas doses de prazer momentâneo. Por isso, alguns homens, depois de abertos os olhos, tentam fechá-los novamente. De todo modo, esse livro trata-se de dicas e apontamentos sobre traços da personalidade moderna do sexo feminino e que podem servir de alerta ou de sinal vermelho, indicando o perigo. Significa que aquela mulher possui crenças e hábitos nocivos e que o melhor é não se envolver amorosamente com esse tipo de pessoa. O autor então elenca 30 sinais, mas aqui vou apresentar apenas alguns para que sirva de estímulo e conscientização. E cada um corra atrás de saber e conhecer mais desses sinais de perigo iminente. E então, Tiago S. define como um red flag o perfil mulher violenta, embora evidente que qualquer pessoa com traços de violência deve ser evitada, pois toda violência tende a escalonar e tragédias podem ocorrer facilmente, aonde uma pessoa manifesta esse perfil de tendente à violência. Contudo, há sinais que não são tão claros e expressivos, e ficam margeando ou pré-adormecidos como um vulcão, sempre em risco de entrar em erupção. E nesse caso, tudo que dá para fazer é ler os indícios de que aquela pessoa cedo ou tarde vai explodir em ira e raiva e cometer uma violência contra uma outra pessoa. E Tiago comenta que pequenas afetações da parte da mulher devem ser levado muito a sério, porque indica o temperamento impaciente e danoso daquela mulher, que mais tarde poderá se transformar numa agressão séria e que evolua e envolva polícia, hospital, cemitério. Atente-se, portanto, diz ele, ao tipo de atitude de atirar objetos contra o companheiro quando está com raiva ou discutindo, pequenos empurrões, xingamentos. Lembre-se que mulheres são mais estimuladas a essas pequenas violências casuais, porque recebem o apoio e o acobertamento da mídia feminista, e daí podem elas próprias considerar como normal ou empoderamento da mulher ela ser bruta, ignorante ou tratar mal o cônjuge ou o namorado, o que pode fazer com que ele também aceite como normal ou simples caso de TPM da mulher. Mas a dica do Tiago S. é: leve isso a sério. Um xingamento hoje será um empurrão amanhã. O empurrão será um tapa depois. E o tapa se sucederá a outros. E quando você vir, estará dentro de um ciclo de violência psicológica e física. Quebre o jugo da violência nas primeiras fases, diz ele. Não deixe enraizar para depois agir. Tenha tolerância zero para ofensas, xingamentos, piadas que te humilham, críticas sarcásticas. Essas red flags pequenas indicam que por dentro do vulcão corre quentíssimas lavas preparando para um dia eclodir e vir à tona, destruindo-o de vez. Se afaste antes de você virar a vítima e se queimar.
Outra red flag é mulher que já traiu o companheiro. Para o autor, fosse namorado ou marido, a mulher que já cometeu infidelidade ao parceiro deve ser evitada para relacionamento. Segundo ele, há um conjunto de microcomportamentos que antecederam e camuflaram a traição, que indica um mal ainda pior do que a própria traição em si. Ela, antes de consumar o ato de traição, e depois que o consumou, teve de mentir, dissimular, fazer joguinhos emocionais, emular comportamentos que não são os dela naturais, e isso demonstra a vocação dessa mulher para manipular emocionalmente o homem e se favorecer com isso. O que revela um traço de personalidade muito nocivo para uma relação onde duas pessoas convivem e compartilham sonhos, metas, planos para si ou para os filhos. A quebra de confiança não ocorre na hora do ato de traição, mas bem antes, quando a mulher está de contatinhos na internet, no trabalho ou até cria perfil em apps de namoro, mesmo sendo ela casada ou tendo já namorado. Isso significa que ela tem uma estrutura mental frágil e vulnerável e é incapaz de conter seus impulsos e declinações para o mal. E levando-se em conta todo esse conjunto de coisas, uma mulher que já traiu o ex dela pode não ter curado todas essas tendências em sua mente. A facilidade de mentir, o comportamento ou fala manipuladora, a sede por aventuras, a libido exacerbada, etc. E então não basta ela dizer-se arrependida. Há circuitos cerebrais que foram despertados em sua mente, trilhos e gatilhos psicológicos que poderão retornar a qualquer momento na sua nova relação amorosa. E assim a mulher que traiu fisicamente também traiu emocionalmente. Isso é, ela abriu portas mentais como a vontade de fortes emoções, a adrenalina, o sexo selvagem e perigoso, uma série de tendências que agora moram e residem dentro dela. E que, em tempos de tédio, de estresse ou de mágoa com o novo parceiro conjugal, ela poderá ativar e fazer repetir o ato de traição. O homem, quando trai, boa parte das vezes não está amarrado emocionalmente. Ele não abriu gatilhos na sua mente e não estava carente, buscando fortes emoções ou nada disso. Era apenas um desejo incentivado, mas limitado ao aspecto físico e estético da mulher que o fez trair. Mas já as mulheres, recorrentemente, elas acumulam diversas outras causas emocionais e psicológicas que acabam tornando mais difícil para elas se desvincular daquele hábito que ela criou de buscar emoções novas e adjacentes ao relacionamento que ela já possui. E além disso, o estímulo que a mulher recebe depois de trair e ser descoberta é diferente e muito mais vantajoso para ela do que seria para o homem, o que pode servir de incentivo ainda mais e impedir que a consciência dela sinta que errou e se arrependa verdadeiramente. Ou seja, o homem, quando é descoberto da traição e se separa, ele perde os bens, fica dando pensão aos filhos, sai de casa e tem de recomeçar tudo do zero. Mas já a mulher, quando perde o casamento por causa de uma traição, mesmo quando isso acontece, quando ela é quem traiu, ela fica com a casa ou com parte, pelo menos, dos bens, recebe pensão, recebe também o apoio emocional das amigas, que juntas vão dizer que a culpa foi do marido ou do namorado que não deu carinho e atenção a ela. Ai, ai. A mulher não tem, como no passado, um custo social negativo quando ela trai. Ela sai na vantagem, por isso é mais fácil para ela do que para o homem repetir a traição em qualquer outro novo relacionamento do que ela tenha. E assim, se você descobrir que está se relacionando com uma mulher que já traiu o ex dela, fique esperto, você pode ser o próximo. Pois sede e fome não é algo que bate só uma vez. E a fome por aventuras, emoções e adrenalina é coisa que também ocorre regularmente. E outra red flag apontada pelo autor é a mulher possuir questões paternas mal resolvidas. E Tiago S. traz a perspectiva de que se a mulher tem relações de conflito com a figura paterna, ou teve em alguma fase de sua vida, ou foi negligenciada na infância, ou criada sem pai, ou sua mãe teve um fluxo alto de rotatividade em parceiros masculinos, essa mulher agora adulta poderá demonstrar certos transtornos como autorrejeição,
repulsa ao sexo oposto, bipolaridade no que tange a amor e ódio ao masculino e outras diversas tendências. Em quaisquer dessas possibilidades, a carência por afeto, a necessidade de disciplina, a falta de limites e de instrução e a estabilidade que a figura masculina deixou a desejar na sua infância ou adolescência irá afetar a maneira como ela, depois de adulta, lida com o relacionamento com outro homem. Sua carga psicológica contém as dores e traumas dessa fase em que problematizou a relação de convívio com o pai, com o ou os padrastos, ou com a ausência de um pai, ou padrasto mesmo, amoroso, estável. E faz parte desse nível de conflito paterno o tipo de mulher que, na ausência do pai, a mãe envenenou sua mente com ideias feministas misândricas também, doutrinando-a de que homens não prestam, ou que o pai dela foi um cafajeste, ou coisa do tipo. Que homem algum vale a pena, que só mudam o endereço, essas landainhas por aí. No futuro, essa menina irá repercutir nos seus relacionamentos amorosos tudo que sua mãe lhe ensinou a pensar sobre os homens. Haverá nela sempre uma questão mal resolvida para com homens em geral. Para se relacionar de forma saudável, essa mulher precisa já ter sanado essas pendências emocionais, ou jamais conseguirá oferecer ao homem o melhor de si em termos emotivos e de convivência sadia. Então, tome cuidado. Quando a mulher deixa transparecer ter problemas nessa área de sua vida, saiba ler esses sinais no modo que ela fala do seu pai, do padrasto, ou como ela foi tratada no seu lar na infância. As entrelinhas costumam revelar o que ela está tentando esconder. Que ela possui um sentimento de amor e ódio, ou de atração-repulsão ao sexo oposto. Fica atento. Outro ponto, também muito polêmico por assim ver, é a red flag mãe solteira. As faladas MSOL. As situações trazidas pelo autor nesse aspecto é a pura lógica, e por isso nem sempre é o bastante para mover os corações dos homens apaixonados, pois as relações amorosas operam no nível da emoção e não da razão. A razão diz que uma mulher que já possui filhos de outros relacionamentos acrescenta sobre a vida do homem uma complexidade emocional e financeira que homem algum precisa para viver. Do ponto de vista racional, não há nenhuma vantagem a assumir mães solteiras. A situação exigirá que o homem se comprometa financeiramente, psicologicamente e também judicialmente quando se separar e a mulher requerer pensão socioafetiva, por exemplo, dele, ou tantas outras desvantagens para o homem. Mas longe aqui querer dissuadir qualquer homem de se envolver e assumir filhos que não são seus, a ideia é que o homem tome por base essas questões para que planeje e se antecipe aos problemas que ele há de enfrentar caso contrair matrimônio com uma MSOL. Não é que ele deva desistir, pois uma grande parcela de mulher tem pelo menos um filho de outro relacionamento. E se os homens tirarem da lista todas as MSOL, não sobrará muitas alternativas para ele. Então ele precisará lidar com o fato de que talvez passe o resto da sua vida sozinho. Então, o que deve entrar no cálculo e planejamento desse homem é criar uma adequada estrutura financeira, desenvolver-se emocionalmente, ter fundo de reserva para eventualidades, ter mais maturidade, ter força mental e, claro, ter sorte, né? Ai. E seguindo, outra red flag que, de tão evidente, nem sequer precisaria comentar, é o fato de, se a mulher declara ou dá mostras claras de que ela é feminista. Sendo esse o caso, a única decisão sensata é fugir quilômetros de distância dela. E Tiago S. cita o autor Richard Cooper, da obra em inglês O Alfa Desconectado, para enlecar alguns dos hábitos padrão da mulher declarada feminista, e que tornarão a vida do homem que se propôs a ser parceiro amoroso dela, Deus me livre, um verdadeiro inferno. Ela defende práticas repulsivas e anticristãs, como assassinato de crianças no ventre das mães, cotas, bolsas auxílios e outros programas sociais que se resumem a extinguir o mérito, desmotivar o esforço e acomodar as pessoas sob a guarda-chuva do Estado. E também
Ela possui uma alta taxa de misandria, por considerar a masculinidade tóxica. E por isso ela costuma ser muito crítica aos aspectos e características masculinas em geral, tentando sempre desmasculinizar o homem que está em sua vida. Acrescenta-se aos defeitos da mulher feminista o típico comportamento e mentalidade de vítima. E como diz Cooper, qualquer pessoa com mentalidade de vítima não é feliz e muito menos poderá fazer uma outra pessoa feliz. Também vale a pena destacar a red flag, comportamento controlador. A mulher que dá sintomas de ser controladora costuma ser mandona, autoritária e fiscalizadora do marido, controlando até o salário dele, os contatos no celular, aquilo que ele curte ou compartilha nas redes sociais e até aonde ele vai quando não está trabalhando. E sabiamente, Tiago instrui que muitos homens ingênuos e cegos veem esses comportamentos de suas esposas como ciúme e, portanto, demonstração de amor por eles. Mas a realidade é que se trata de controle e dominação, e não de amor. A mulher que age assim não está mostrando que ama aquele homem, mas sim que o controla e tem poder sobre ele. Ele tem afetações psicológicas que tendem a aceitar as manias de impaciência da mulher, ao autoritarismo dela, a rispidez desnecessária e eterno mau humor. Consequentemente, é torturante conviver com alguém assim. Por isso, identificar logo no começo essa bandeira vermelha pode livrar esse homem de anos de penúria e tormento. Ai, ai. E o autor menciona também que mulheres que já tiveram múltiplos parceiros sexuais ou um extenso currículo de relacionamentos amorosos constitui também um alerta vermelho de perigo. Acredita-se que essas mulheres tendem a ser mais insatisfeitas com a monogamia e têm sérias dificuldades em se satisfazer sexualmente com um relacionamento sem sobressaltos emocionais, como tem de ser o casamento. A experiência mostra que mulheres que tiveram alta rotatividade no passado sexual são mais dependentes de fortes emoções e se deprimem com a rotina de um relacionamento com um único parceiro, e aonde ela estará privada de aventuras excitantes, como ter relação sexual em locais inusitados com pessoas que ela acabou de conhecer, ou fantasiando o fetiche de ser tratada como uma cadela no cio. Em condições naturais, o pai de seus filhos, o homem que a ama, jamais a tratará sexualmente como uma prostituta, nóia da Cracolândia. Logo, ser tratada como uma princesa por seu marido não a satisfará sexualmente, porque ela viciou-se, quando solteira, a romper limites e desafiar o convencional em matéria de prazer sexual. E como explorou redutos profundos de seu ser, sua mente necessita de altas voltagens de perigo, de incerteza, de ousadia e de espontaneidade para se sentir viva. Por isso, mulheres com currículo profissional na quantidade de parceiros sexuais pode representar um risco para uma relação de longo prazo monogâmica. É recomendado, então, muita cautela, hein? E uma red flag também muito interessante, trazida pelo autor, é ela possuir vícios. Se a mulher bebe, usa drogas, cigarros ou hábitos de compras compulsivos, tudo isso deve servir de sinal de alerta para o homem. Ele deve pisar no freio e observar com atenção o rumo para onde aqueles hábitos dessa mulher podem levar o relacionamento deles. Não há vícios saudáveis. Todo excesso leva a algum grau de dificuldade no futuro, e que requer, portanto, a atenção das pessoas que irão conviver com quem está preso àquele vício. Sintomas como depressão, ansiedade e irritação costumam acompanhar pessoas com determinados vícios. Assim, o hábito de ingerir álcool ou fumar pode indicar um conflito interno do qual a pessoa está tentando fugir. E à medida que mais ela sofre com aquela ferida emocional, maior tende a ser o teor de álcool ou de tabaco que ela busca consumir. Numa relação de longo prazo, isso pode resultar em transtornos como discussões, brigas, gastos desnecessários de dinheiro e uma série de aborrecimentos que o homem poderia ter evitado se simplesmente lá atrás ele não se envolvesse com a mulher que possui esses vícios. E o autor então lembra que redes sociais são igualmente vícios compulsivos e uma mulher propensa a esse mal igualmente oferecerá transtornos à vida dele. Fica ligado.
E de todas as bandeiras de alerta vermelho, nenhuma é tão generalizada e recorrente, talvez, quanto a mulher manter homens do passado dela por perto. Essa é a famosa lista de contatinhos. É aquele banco de reserva que a mulher mantém para ocasiões especiais, quando solicitar um tempo para pensar ao seu namorado ou marido atual, ou para quando ela estiver entediada, quando o companheiro estiver no trabalho, ou em qualquer outra ocasião. Fato é que as mulheres modernas, ao iniciar um relacionamento novo, costumam arquivar estrategicamente o contato de alguns dos seus ex. Isso serve de armadilha psicológica para ela mesma, que ocasionalmente irá desbloquear aquele contatinho no WhatsApp só para ver como ele está. Isso não ocorreria se simplesmente, ao terminar o relacionamento, ela tivesse excluído definitivamente aquele número de telefone. Mas ao invés disso, ela guarda aquela carta na manga, já contando com a possibilidade futura de retomar o contato com ele. É por isso que quando o casal briga ou tem um distanciamento, mesmo de dias, para pensar ou esfriar a cabeça, parece que brota da terra homens de toda parte trocando mensagens ou chamando aquela mulher para sair. Parece que descobrem que ela está recentemente solteira na pista. Embora o término com o atual namorado ou marido ainda não tenha sido oficialmente estabelecido, acontece de o famoso chove não molha, né? Mesmo assim, basta uma briguinha do casal e surge como mágica vários pretendentes para aquela mulher. E embora pareçam esses casinhos terem surgido por acaso ou mera coincidência, na realidade foi a mulher quem os tirou da cartola mágica do seu celular, da lista de contatinhos bloqueados que ela manteve sob sigilo do marido ou namorado, já prevendo o momento que acharia uma desculpa qualquer para desbloqueá-los. É assim que funciona. E aí é que entra o também famoso bordão: oi, sumido, que as modernetes por aí usam para se reaproximar daquele seu ex que ela manteve o contato salvo na agenda do WhatsApp. E Tiago S. cita que pesquisas realizadas entre mulheres, olha só, revelaram que cerca de 50% delas mantêm pelo menos um cara na reserva para quem ela irá enviar mensagem: oi, sumido. Caso seu atual namorado ou marido termine com ela. E algumas vão ainda mais além. E mesmo antes de terminar o atual namoro, já começa a sondar os seus ex para descobrir qual pode estar mais próspero financeiramente, ou mais bonito, ou sei lá, do que aquele seu atual. E daí então fazer a troca, né? Essas chegam a sair para encontros com eles ou sempre observando se ele curtiu as fotos dela nas redes sociais, a fim de usar isso como álibi para puxar assunto com ele e marcar de sair para colocar a conversa em dia. Fica ligado, meu irmão! E nessa mesma direção, como se fosse uma extensão da red flag anterior, a dos contatinhos, mulheres modernetes também usam postar fotos provocativas em suas mídias digitais, a fim de despertar o interesse de novos ou antigos pretendentes, ou para receber elogios, likes, curtidas e terem sua autoestima e seu ego inflacionados. O problema é que a busca por validação, como o autor aqui chama essa bandeira vermelha, essa red flag, faz com que surja ciúmes, inseguranças e desentendimentos desnecessários na relação dessa mulher e do homem que está com ela naquele momento. Também cria ocasiões de traição, porque dentre os que curtirem suas postagens, haverá alguém que despertará o interesse daquela mulher e entrará então em cena o tão usado preciso de um tempo para pensar. Preciso de um espaço para ver o que realmente eu quero da vida. E aquela ex vira a chave em sua mente. E o ex dela vira o atual. E o atual dela vira ex. Ele vai para a lista de contatinhos no banco de reserva. Claro, caso a nova aventura não dê certo, né? E tudo causado pela busca da mulher por validação. Por se sentir desejada e cortejada por todos na internet. Invariavelmente, quanto mais homens a mulher tem disponível, maior é o nível de hipergamia que ela manifestará. Por isso, quando você vir sua parceira postando fotos do traseiro dela na academia, em trajes apertadinhos e decotados,
saiba que a bandeira vermelha deve ser ativada. E se você passar mais tempo com essa mulher, verá ela trocá-lo por outro homem. E depois disso acontecer, procure saber o nome desse carinha. E você vai acabar se lembrando de tê-lo visto sempre comentando ou curtindo as fotinhas dela nas redes sociais. Ou então você descobrirá que eles já tiveram algo no passado. A frase "nada ocorre por acaso" também se aplica nessa situação, tá? E nas palavras do autor, se uma mulher está expondo-se de modo sensual na internet, ela está tentando chamar a atenção de outros homens, se oferecendo abertamente. E assim que encontrar uma opção melhor que você, irá te descartar. Simples assim. Cuidado com a red flag sugar baby, é outra dica do autor. Esse alerta do autor se refere a uma também muito importante bandeira vermelha que se acende nos relacionamentos para mostrar ao homem que tipo de mulher ele está envolvido. Sugar baby é a garota que recebe presentes, pics, viagens e outras coisinhas de homens normalmente mais velhos, sejam viúvos, aposentados, em troca de favores sexuais e companhia amorosa ocasional. Literalmente é uma prostituição não assumida. A mulher recebe algo material em troca de oferecer intimidade sexual e emocional a um coroa babão, broxa, mais rico ou com dinheiro para bancar o luxo e exigências daquela modernete, né? A modalidade Sugar Baby não se trata de relacionamento amoroso, mas de um negócio entre cliente e prestador de serviços libidinosos. Normalmente, os Sugar Daddy que as patrocinam são homens idosos, os famosos cabeça branca, como diz o hit de sucesso por aí. São geralmente viúvos carentes, com 5 salários acima, dispostos a pagar por atenção e carícias de uma mulher abaixo dos 30 anos. Todavia, muitas dessas mulheres têm relacionamento formal, ou seja, elas namoram ou são até casadas com um homem qualquer, que, claro, não sabem da profissão extraoficial da sua companheira. Há relatos dela na internet dizendo que trabalhava em casa de família ou como diarista em hotel, etc. E isso, testemunhos na internet de Sugar Babies, dizendo como ela praticava esse tipo de vida. E a dica do autor para os homens detectar se sua princesa encantada é Sugar Baby de algum coroa por aí, é esse homem observar as roupas, os calçados, os tratamentos de cabelo, unhas, cílios, que essa mulher faz. Se são compatíveis com o salário de uma empregada doméstica, ou cuidadora de idosos, ou diarista. Pois essas são as atividades profissionais que elas costumam dizer ao marido que fazem. Porque é mais fácil encobrir o rastro de suas aventuras e encontros com o Sugar Daddy, ao mesmo tempo que não precisa apresentar ao marido nenhum comprovante de pagamento dos patrões ou justificar os horários ou dias da semana em que ela sai, pois como diarista ou babá ou faxineira ou sei lá, ela depende dos dias que a tal patroa lhe chamar. Observe esses detalhes e fuja da aparência do mal enquanto é tempo. Mulher que faz drama também é uma red flag absurda. Quando a mulher, do nada, resgata alguma lembrança ou evento distante para se irritar com você, ou tem excessos periódicos discutindo ou provocando sua ira ou ciúme, você está diante de uma mulher dramática. Esse perfil de pessoa, essa red flag, diz que ela é bipolar, narcisista ou borderline, mas não é tarefa sua ficar descobrindo o distúrbio que ela tem. Você não é terapeuta dela. Afaste enquanto você ainda tem saúde mental, ou ela irá te afastar te arrastar, aliás, para um furacão emocional e te destruir em termos de paz de espírito e também plantar traumas permanentes em você. Corra para longe do vendaval. Mulher com péssimos hábitos financeiros é outra bandeira vermelha importante de se observar. As que estão constantemente endividadas e eternamente em situação financeira calamitosa deve também ser evitada. Ou então, ela te arrastará para o poço de boletos e faturas atrasadas que ela tem. É um pouco perda de tempo se envolver com esse tipo, pois em pouquíssimo tempo a sua vida financeira também estará mergulhada no mesmo caos em que ela se encontra. A mulher que faz dívidas com hábitos supérfluos, pelo menos, hábitos de consumo de
sapatos, salão de beleza, pets, restaurantes ou baladas regularmente, essa mulher trará sempre desequilíbrio à sua vida e impedirá você de concretizar seus próprios planos e metas, porque você terá de adiar seus objetivos financeiros para socorrer essa mulher. Porém, tão logo você a resgate da ilha de dívidas dela, ela irá nadar para outra ilha de dívidas e contas a pagar, né? Não dá para se manter na superfície com uma âncora pesada te puxando para baixo. Os dois irão se afogar, né? Ter piercing, tatuagem e apelos estéticos extravagantes ou muito chamativos também é apontado pelo autor como sinal de atenção para o homem, ao red flag. A mulher que adere a transformações corporais muito proeminentes, pelo menos, normalmente está buscando o ideal que não se satisfará. Não importa quantos procedimentos estéticos ela faça no corpo ou na pele. Ela está em conflito com sua alma e em guerra contra um inimigo dentro de sua mente. Marcar o corpo com muitas tatuagens ou adorná-los com muitos piercings é um tipo de grito contra o universo, contra a realidade, contra os padrões familiares ou sociais, ou algo que ela insiste em lutar contra. Enfeiar-se é um protesto contra a feiura que ela percebe em sua própria alma e, ao mesmo tempo, um pedido de socorro que demonstra o vazio e caos que aloja-se em seu interior. Ocorre que uma pessoa assombrada por esses demônios internos terá muita dificuldade em ser uma boa companhia amorosa, além de que seus gostos sexuais e padrão de entretenimentos costumam ultrapassar o comum e o razoável, extrapolam para condutas radicais e sobrecarregadas de adrenalina, de fortes emoções, de entorpecimentos e todas essas coisas que já comentamos. Mulheres com muitas ou chamativas tatuagens e piercings devem ser observadas com cautela quando se refere a se relacionar amorosamente com elas, é a conclusão do autor. E por fim, Tiago S. finaliza explicando que enxergar a realidade sob lentes red pill não quer dizer ter ódio ou qualquer sentimento ruim com relação às mulheres, mas entender que elas são guiadas pelas emoções e por isso diferem muito do modo de ver e pensar masculino. Logo, conhecer alguns de seus atos e tendências pode favorecer escolhas mais acertadas quando se trata de relação conjugal. Mas, no geral, o conselho do autor é utilizar esses conhecimentos para estabelecer o que vale ou não a pena buscar e manter na sua vida, tendo em mente que construir um projeto existencial baseado em encontrar uma princesa encantada, um unicórnio sagrado, incorrerá em passar por todos esses perfis de mulheres destrutivas e ter inúmeras dores de cabeça. O mais sensato, então, é aprender a identificar esses padrões, parar de acreditar na princesa da Disney e estabelecer um trilho de crescimento que não dependa do fator feminino. Em suma, seu propósito maior não deve ser o de encontrar uma alma gêmea, alguém para amar, mas sim, dado as atuais ofertas de mulheres no mercado amoroso, você evitar muitas frustrações e perda de tempo numa busca infrutífera. Cresça sem depender de mulher, é o conselho do autor. Desenvolva-se sem necessitar de companhia feminina. Seja autossuficiente em todos os aspectos de sua vida. E se você tiver alguma carência, que seja então carente espiritualmente de Deus. Mas nunca, em hipótese alguma, carente emocionalmente de mulher. E assim está escrito: a mulher graciosa guarda a honra. O homem bom cuida bem de si mesmo. O homem cruel